Pronto. Então, retomando aqui, estávamos aqui só citando, né, as medidas descritivas das variáveis, e aí citei distribuição de frequências, né, frequências absoluta e relativa, proporções, razões e taxas, tem também coeficiente, índice, e as medidas descritivas, que são medidas de tendência central, medidas de dispersão, e ainda tem as medidas separatrizes, que eu parei, eu acho que eu parei foi aí. O que são medidas separatrizes? Vocês já ouviram falar, talvez não com esse nome, né? Ainda estou no meu café aqui. São, são valores que dividem um conjunto de dados em partes iguais, uma distribuição de dados em partes iguais. Então, essas medidas, elas como que separam a amostra ou a população em grupos com a mesma quantidade de observações. Então, eu não sei se vocês já deviam ter ouvido falar, né? Quartis, que dividem os dados em 4 partes, primeiro, segundo e terceiro quartil, decis em 10 partes, percentis em 100 partes. Já viram, né? Já sim. Não são assim tão usados de forma tão generalizada na análise descritiva como são as medidas de posição e as distribuições de frequência, né? Mas também existem e permitem identificar como os dados estão, digamos, espalhados, né? Mostrando a posição relativa de qualquer valor. Então, é útil para detectar aqueles pontos fora da linha, fora da curva, chama de outliers, né? Que são valores extremos, quando a gente compara os quartis. Então, não vamos falar detidamente, porque não são assim usados de maneira assim tão frequente quanto as outras. Sim, aqui é Tatimundinho. Então, veja só, exemplos aqui, né? Depois a gente vai fazer um exercício sobre isso, certo? Vou colocar o exercício, que é para. O exercício ajuda a assimilar melhor. Opa, no próximo. Aqui. Veja, por exemplo, uma pesquisa realizada, por exemplo, com 100 servidores públicos sobre a modalidade, né, de trabalho adotada no ano 2024, por exemplo, na UFPB. Então, se pesquisou pela modalidade de trabalho e as respostas foram presencial, híbrido e remoto. Então, aqui estão as frequências absolutas, né, desses 100, e as frequências relativas, que, claro, como aqui o total é 100, as frequências absolutas serão iguais às frequências relativas. Então, isso aí é o mais. Em toda a planilha, né, a gente tem essas medidas aí. Porque são distribuição de frequências que são de uso assim muito trivial, não é isso? Se usa de forma bastante frequente, frequência absoluta e relativa. Mas tinha esses outros que eu coloquei aqui embaixo no slide, além do percentual, que são números relativizados, temos a proporção, né? Temos a razão. Proporção, né? É o mesmo que quase que o percentual, só que com a anotação diferente, mas que significa a mesma coisa. A razão, que é uma comparação entre duas quantidades, né? Por exemplo, faz uma divisão simples, por exemplo, se numa amostra tem homens e mulheres, então a gente faz uma divisão simples. Então, não tem unidade, depende do contexto, né? Então, é muito comum em estatísticas demográficas, por exemplo,
razão de mortalidade, razão de incidência. E no setor, a razão, né, entre homens e mulheres é de 2 para 1, por exemplo, certo? Então, essa é a razão também, que é um número relativizado também. Temos também, sim, só para dar um exemplo, se você, numa sala de aula, tem 120 meninas e 8 meninos, qual vai ser a razão? Eu dei uma leve travada. O número que a senhora falou está no slide ou não? Hã? O número que a senhora trouxe está no slide é 120 meninos para 20 meninas? É um exemplo, só para a gente ver se o café acordou a gente. É 1 para 6? Veja, 120 para meninas para 80 meninos. Então, número de meninas sobre o número de meninos, 120 sobre 80. Então, a razão é 1,5. 1,5 meninas para 1,5 é a razão entre meninas e meninos. Tá. Então, tem mais meninas, certo? Ou seja, 1,5 menina para cada menino. Ou seja, para cada 2 meninos, há 3 meninas, certo? Bom, tem índice também que eu coloquei aqui ou não? Não coloquei índice, não. Né? Mas o índice é muito frequente, né, na gestão de organizações. Por exemplo, vamos dizer um mês agora de julho, o preço médio do arroz está em R$ 24. Mas em janeiro era R$ 20. Então, o índice de variação de preço, né? Então, a gente coloca o valor atual sobre o valor base, né, vezes 100. Então, 24 vezes, qual foi o outro exemplo? O outro dado? 24, o exemplo foi o seguinte, em janeiro era 20, né? E agora está 24. Então, o valor atual sobre o valor base vezes 100. Então, 24 dividido por 20 vezes 100 dá 120, um índice de aumento de 120%. Então, isso significa que 120 é o índice. Significa que o preço do arroz aumentou 20% em relação ao valor base. Por quê? Em janeiro, 120 menos 100 dá 20, certo? Então, houve um aumento do preço do arroz em 20%. Isso é um exemplo hipotético. Então, a razão foca mais na comparação entre duas variáveis e o índice mede a variação de uma variável em relação a um valor de referência, ao longo do tempo, por exemplo. Né? Isso é muito comum na economia. Bem, então, vamos a seguir para as medidas de tendência central. O que são medidas de tendência central? Essas são as principais. Moda, que é muito rudimentar a moda, e raramente ela é usada, certo? Então, a gente cita a moda, mas não é uma medida de tendência central muito usada. A moda é você coloca uma distribuição de números, que são os seus dados brutos, coloca numa ordem crescente, né? Porque aí para calcular a mediana também é assim, você vai, e no caso da moda, é o número que foi tirado pelo maior número de, digamos assim, se foi que apresenta naquela distribuição o maior número em que aparece aquele numeral, certo? Por exemplo, eu quero fazer a moda da nota dos alunos nesse semestre em tal disciplina. Então, a nota, digamos, que foi obtida pelo maior número de alunos é a moda. Só que a moda é uma medida de tendência central para dados nominais e ordinais. Não se aplica a dados intervalares.
E, assim, raramente ela é usada, ela é muito rudimentar. Já aqui é a moda, certo? Seria numa distribuição que ela é assimétrica, ou seja, a média ela não está na posição central, então a moda seria mais ou menos nesse ponto aqui da curva. Já a mediana, digamos, nessa nota aí, notas dos alunos, do exemplo, a gente dispõe esses numerais das notas, esses valores, em uma ordem crescente de valores, e a nota do meio, por exemplo, se for um número ímpar, né, de notas, e o número ímpar de alunos, a nota que estiver no meio é a mediana. E se tiver um número par de valores, então a gente faz a média das duas notas do meio, se a turma tiver um número par de alunos, né, um número par de notas. A gente precisa primeiro ordenar. Então, essa é a mediana. A mediana ela é usada para dados ordinais e também para os intervalares, quando a distribuição é assimétrica. Vamos falar disso daqui a pouco, certo? Mas se a distribuição for simétrica, você usa, e o dado é intervalar, você usa, melhor usar a média. Mas se a distribuição for assimétrica, aí a melhor medida seria a mediana. Bom, então, essas são as medidas de tendência central mais importantes, sendo que a moda é a medida mais grosseira e que não é muito usada. Professora, Sim. Eu já tive a oportunidade de atuar um pouco no mercado financeiro, sabe? Sim. E a gente utiliza muito média móvel lá. Aí a média móvel moda? Não, a média móvel seria uma média... Poderia ser considerado como também uma tendência central, porque eu fiquei pensando agora. A moda é uma medida de tendência central ou medida de posição. Não, assim a média móvel. Tu utiliza a média móvel. A média móvel, sim. Entendeu? Bom, desde que eu acho que você faça uma estimativa no tempo. Temporal. Né? Temporal. Uma linha, pode ser até um gráfico de linhas. Ok. Aí, veja, a média, a gente fala mais em média. Por que a gente fala mais em média? A média, isso aqui acontece em média, né? Porque a média é uma medida de posição mais robusto. Só que não pode ser usado com toda distribuição de valores. E nem toda medida de mensuração. Se eu tiver uma medida de mensuração ordinal, eu não posso usar média. Eu posso usar moda ou mediana. Então, a média, que é essa soma, né, se eu tiver 50 valores, né, eu somo todos os valores e divido, né, que é a média, como todos nós sabemos. Né? A diferença entre média, moda e mediana, a média seria o resultado da soma de todos os valores, né, de um conjunto dividido pelo número total de valores. A moda é o dado mais frequente de um conjunto de valores e a mediana é o elemento que está no centro, né? Ou seja, ele está, quando divide a distribuição ao meio, ele está no centro em termos de valores. Agora, você falou em mercado financeiro, vamos falar aqui de salários. Se eu tiver, por exemplo, lá na sua empresa, você tem trabalhadores que têm uma variabilidade muito grande entre as suas receitas, né, os seus salários. Tem alguns que ganham muito, tem uns que ganham mais ou menos, e tem uns que ganham pouco. Muitos ganham pouco, e um número bem menor ganha muito, né? E tem uns que ganham mais ou menos. Mas a maior parte ganha pouco. Então, se eu for usar a média e tiver naquela distribuição de valores de frequência, tiver, por exemplo, os gestores, né, do escalão mais alto receberem salários muito altos, o que acontece é quando você vai calcular a média,
Então, esses valores, se tiver muitos valores altos, eles vão acabar puxando a média para um lado. Então, se você tem e você coloca, faz o histograma, que eu vou mostrar aqui. Pronto, aqui tem histograma, certo? Histogramas é quando você faz um polígono de frequências no software e aí você vê a distribuição e se ela se assemelha àquela curva normal ou curva gaussiana, né? Que é o seguinte, a média, mediana e moda são o mesmo valor. Então, a distribuição bem simétrica, como se fosse um sino. Aqui temos essa aqui. Vocês estão vendo aqui o slide? Sim, professor. Aí aqui, essa do meio, é uma curva de distribuição de frequências que é simétrica. Ela é uma curva de Gauss, ou seja, a média, a moda e a mediana são o mesmo valor e tem uma distribuição bem homogênea na variabilidade dos demais valores que estão em torno da média. Essa é uma curva de Gauss, uma curva chamada de normal. E a gente chama essa distribuição aqui de simétrica. Se eu tiver, por exemplo, nesse conjunto de valores, o menor número de valores que são baixos, né? O que é que acontece? A curva ela vai ficar assimétrica à direita, não é? Então, a média vai ficar bem menor. Por quê? Porque os valores extremos puxam a média. Quanto mais valor... Então, eles vão puxar a média para cá. A mediana vai ficar aqui e a moda mais para cá. Então, essa curva é uma curva assimétrica. Ou seja, não há uma distribuição equitativa de valores em torno da média. Não é uma curva assimétrica. Aqui é o contrário. Veja só, se a maior parte aqui tem um valor alto, certo? Então, a média ela pode ser puxada para cá, para esse lado. E aí, essa curva também se torna assimétrica à esquerda. E aí, média, moda e mediana não vão ser iguais. Então, se você tiver, por exemplo, nesse exemplo dos salários de uma empresa, né? Então, eu tiver aqui, por exemplo, nesse gráfico aqui, valores muito altos, ou seja, chamado outliers, ou fora da curva, que chama. Eles são muito altos, diferente da maioria que tem valores baixos. Aí o que é que acontece? A média ela vai ser puxada para cá. Porque somam-se todos os valores e divide pelo número de valores. Então, veja só, se eu digo que nessa empresa a média salarial é de R$10.000. Mas aí a maioria diz, mas eu ganho R$2.000, eu ganho 3. Por que a média é 3? Porque a medida de tendência central mais adequada seria usar a mediana. A mediana ela vai ser uma medida mais equilibrada. Então, lembremos que quando a curva é assimétrica, melhor é usar a mediana do que a média. Agora, quando eu tenho uma curva, não precisa ser assim uma curva como um sino, bem feitinha, não. Mas se ela não for muito assimétrica, não é? A gente até pode usar a média. Mas, se você tiver dúvida se ela é assimétrica ou não é assimétrica, e se é a melhor medida, para resumir os dados, é a média ou seria a mediana, a gente tem um teste, né, que eu acho que é no próximo encontro que eu vou mostrar para vocês. Aí eu tenho dúvida, será que está simétrica, não está simétrica? Aí a gente vai fazer esse teste, aí ele diz, não, a curva não é simétrica, então, ou ela é mais assimétrica do que simétrica, você não usa a mediana, a média, você usa a mediana.
porque senão vai ser uma medida de posição que não vai estar refletindo acuradamente a tendência daquela distribuição. Então, além do nível de mensuração, que eu só posso usar média se a medida for intervalar ou de razão, certo? Mas, além disso, eu posso ter uma medida intervalar ou de razão, mas que a distribuição ali é muito heterogênea. Tem alguns poucos que têm um valor alto e tem a maioria um valor baixo e tem uns assim que são intermediários. Aí o que vai acontecer? A média, ela tenta puxar para aqueles valores e vai dar uma falsa ideia de que a média é X, quando, na verdade, a maior parte daquela população ou amostra tem valores menores. Então, por isso que é importante a gente entender qual é a medida de tendência mais adequada para determinada distribuição de valores, mesmo que elas sejam intervalares. Deu para entender? Ou então relembrar, né? Porque, afinal de contas, relembrar coisas que a gente já viu e às vezes a gente não se lembra. E veja como a mediana ela é muito mais democrática. Ela divide o número de valores, né, que estão ordenados em 50% de um lado e 50% de outro. Podemos seguir, né? Eu mostrei aqui a curva por quê? A curva porque a gente vai falar, em estatística inferencial, a gente vai falar da curva, e para entender quando é que a gente pode usar determinado estimador e quando não pode usar. Para quando pode usar determinado teste estatístico e para quando não pode. Veja aqui, é o que eu falei para vocês antes, isso aqui é um polígono de frequências. Você coloca os dados, né, da sua pesquisa, você primeiro abre o banco de dados, que eu não me lembro, mas acho que vai ser na próxima semana. Abre o banco de dados, coloca o nome do arquivo, pesquisa X. Abre as variáveis, que são as colunas, né, na matriz lá do banco de dados. Quando você preencheu as variáveis, aí você vai inserir os dados. Pega lá o seu questionário. Vou pegar aqui esse questionário aqui, aí eu vou colocar lá participante 1, né? Participante 1, aí vou colocar a idade, tal. Aí vou preencher todos os dados de todos os participantes, de cada um dos questionários. Terminei de preencher o banco de dados, que a gente vai ver no próximo encontro, no seguinte. Terminei. Agora eu vou fazer análise. Essa é a parte mais fácil, né? Se a gente entender que teste a gente precisa usar e que comando a gente também vai ter que acionar. Então, eu vou fazer uma frequência aqui, eu vou pedir para o software gerar aqui um polígono de frequências, que a gente chama aqui, polígono de frequências, na verdade, é quando a gente soma as médias de cada um desses valores, certo? Aqui eu chamo de histograma, tá? Digamos que aqui é uma variável que tem um nível de mensuração quantitativo intervalar. Se a gente vai unir todos esses pontinhos das médias de todas essas colunas, a gente vai ter a curva chamada normal de Gauss. Isso acontece em muitas variáveis de pesquisas. Por exemplo, altura, peso. Se você tem uma amostra razoavelmente de tamanho bom, geralmente essas variáveis têm uma distribuição normal, mas nem todas vão ter essa distribuição normal. Por quê? Porque tem mais frequência de valores, por exemplo, mais desse lado. Aí ela passa a ser assimétrica. Se eu tiver esse histograma aqui, quando eu peço para gerar o histograma, eu já nem preciso fazer aquele teste que eu disse a vocês para saber se a distribuição é mais simétrica do que assimétrica. Porque, olha, se eu pedir aqui para fazer
esse polígonozinho, a curva aqui, unindo todos os pontos médios dessas colunas, eu vou ter uma curva normal gaussiana, perfeita, né? Por exemplo, aqui tem 250 participantes com os seus valores em relação a determinada variável. Digamos que aqui seja altura. Então, os valores não são compatíveis, mas é só um exemplo. E aí a média aqui é 10, por quê? Veja, a média aqui é 10, porque a distribuição dos demais valores, elas se espalham de forma bastante homogênea de cada lado da média. Então, média, mediana e moda vão ser iguais. Agora, isso seria ótimo para usar média, desvio padrão, testes estatísticos paramétricos, que são aqueles mais potentes. Por quê? Porque a distribuição dos dados, porque a variável é intervalar contínua e a distribuição ela é simétrica. Mas aqui está faltando alguma coisa. Eu sei que a medida de tendência central aqui, as três são a mesma coisa, conformam uma curva normal, mas eu preciso saber qual é o grau de dispersão, qual é a variabilidade. Aí eu preciso lançar a mão de outra medida. Qual medida seria essa? Amplitude. Amplitude? Amplitude. Nesse caso, a amplitude, ela ajudaria. Você teria o valor mínimo e o valor máximo, por exemplo, a diferença entre 1 e 19 aqui nesse conjunto de valores. Aqui é a frequência, certo? Eu acabei esquecendo de dizer. Aqui... Vou dizer o padrão, né, professor? Desvio padrão. Aqui na abscissa, aqui, nós temos os valores, né, dessa variável que eu falei em colesterol, mas esses níveis aqui não são no colesterol, ou de altura, né? De altura. Então, aqui são os valores, aqui são as frequências dos valores. Então, aqui, se eu for fazer a amplitude, são os valores, a diferença entre os valores mais extremos, 19 menos 1, 18. Então, de 18 valores, eu tenho uma amplitude, de 19 valores, eu tenho uma amplitude, não são 19 valores, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 10 valores, da distribuição de 10 valores, eu tenho um valor mínimo de 1 e um valor máximo de 19. Então, a amplitude é 18. Essa amplitude está me ajudando no entendimento da variabilidade dessa distribuição, se essa variabilidade ela tem maior dispersão, menor dispersão, é muito grosseira, certo? Então, eu preciso, se a distribuição é simétrica, normal, inclusive tem mediana, moda e média, o mesmo valor, veja que aí a curva vai ficar uma curva de Gauss perfeita. Então, o melhor aí seria usar o desvio padrão, que é o número de desvios padrão da média, tá? Então, isso é uma medida de dispersão. Então, quando eu falo média, eu preciso saber o desvio padrão, porque se eu tiver uma média de X, mas os valores forem muito heterogêneos, eu não sei se essa média ela reflete acuradamente o conjunto de valores ou não. Então, eu preciso do desvio padrão. Se eu tiver eu tiver uma média de 10, como tem aqui. Aqui não, porque aqui vai ter um desvio padrão bem pequeno, se a gente for calcular. Por quê? Porque é uma curva simétrica. Mas se eu tiver uma curva assimétrica com os valores muito heterogêneos, aí eu digo a média é tal. Mas como é que eu vou saber a variabilidade? A média é 10, não é essa curva, certo? Se fosse outra, assimétrica. A média é 10 e o desvio padrão é 8. Aí vocês vejam, a variabilidade é grande. Será que essa média está realmente refletindo uma síntese, um padrão, uma tendência dessa distribuição?
Então, eu preciso saber a variabilidade. Então, aqui vamos para... Sim, eu parei aí, por quê? Porque eu já tinha falado antes quais são, ou eu acabei tirando, porque aqui, esses diapositivos aqui, é um resumo de 3 aulas. Aí eu acabei cortando os desvios padrão, deixei as medidas de tendência central, frequências, e deixei as medidas de variabilidade. Então, quais são as medidas de variabilidade? As medidas de variabilidade ou de dispersão, né? A finalidade das medidas, eu não coloquei, acabei não colocando no slide. Excluir, né? Então, a medida de variabilidade, ou de dispersão, vou chamar de dispersão, certo? Mas indica a variabilidade dos valores em torno da média, que tem a ver com a simetria da curva, ou a homogeneidade desses valores nesse conjunto. A finalidade é encontrar um valor que indique qual é a variabilidade daquele conjunto de dados. Então, quando a gente tem uma curva que pode ser considerada simétrica, ou seja, a moda, a mediana e a média, elas são bem próximas, a curva ela é mais ou menos simétrica, não precisa também ser perfeitamente o sino, né, como tinha no diapositivo anterior. Aí eu vou calcular, se for mais ou menos simétrica ou simétrica, eu vou calcular o desvio padrão. Aí eu tenho que calcular. Não tem que calcular, você vai para um software estatístico. O trabalho do software é você fazer o preenchimento, é construir o banco de dados e colocar lá, abrir as variáveis e colocar os valores. Aí depois você aciona determinados comandos, determinados menus, e você vai ter já os valores calculados. Porque se você fosse calcular o desvio padrão, tem uma fórmula para cada uma dessas medidas. Então, o que é que o desvio padrão ele faz? Ele mede a dispersão, a variabilidade do conjunto de valores em torno da média. Vou saber se essa distribuição de valores é homogênea ou não. E vai levar em conta todos os valores da distribuição. E aí eu vou ter ideia se essa média ela foi puxada ou não foi puxada para um lado ou para outro por causa de outliers, ou valores extremos, fora da curva, certo? Então, quanto maior a variabilidade, maior o valor do desvio padrão, certo? Tem a amplitude também, que é o que Denis mencionou, que é a diferença entre os valores máximo e mínimo de uma distribuição. Mas acontece que ele leva em conta o valor máximo e o valor mínimo, mas ignora todo o resto dos valores. Então, ele é usado quando a distribuição desses valores é muito assimétrica. Naquele exemplo, por exemplo, um exemplo que tenha valores bastante discrepantes, aí a média não vai refletir. Se tiver poucos valores altos, ela acaba fazendo com que a média fique mais alta, enquanto tem muitos valores que são intermediários ou baixos naquela distribuição. Aí, nesse caso, é melhor usar a mediana como medida de tendência central e usar a amplitude como medida de variabilidade, certo? Mas que a amplitude é mais grosseira, uma medida mais grosseira do que o valor. E tem também, quando eu falei daquelas medidas separatrizes, que eu vou falar aqui en passant mesmo, outra medida que mostra a variabilidade de forma gráfica é a amplitude interquartil, ou intervalo interquartil, certo? Que é uma medida de dispersão que é um pouco mais refinada do que a amplitude. Então, a amplitude é muito grosseira, então vou usar a amplitude, ou melhor, o intervalo interquartil, certo? Por quê? Porque você ordena aqueles dados, determina a mediana, que é aquele valor central, e a gente divide todos os valores da amostra em 4 partes de frequência, digamos, relativa, né? Então, 1/4, que tem primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil, quarto quartil. E a gente toma os valores que correspondem à frequência relativa acumulada do primeiro quartil. Quer dizer, do primeiro quartil
quartil e do terceiro quartil. Então, é uma medida de dispersão que é melhorzinha do que a amplitude, certo? E você vê isso muito bem por meio de um gráfico, eu não sei se está frente, que é um gráfico chamado gráfico de caixas, ou Blockspot. Não sei se você já viu. Doutora, eu acho que o áudio de Adriana está aberto, está dando interferência. Adriana? Olá, Adriana. Ela está falando. Adriana? Professora, estou aqui. Desculpa, meu áudio abriu sem querer, viu? Ok. Então, eu vou fazer isso na continha, na ponta do lápis. Quando eu paguei estatística, o nome era estatística. No mestrado, o professor, que era o saudoso professor Mardônio, da psicologia, porque meu mestrado foi em desenvolvimento humano, né? Então, eram muitas disciplinas da psicologia. Aí, os exercícios, a gente fazia as continhas na ponta do lápis. Aí sim que gerava uma atitude meio negativa em relação à estatística. Mas agora nós temos softwares estatísticos. Olha aqui uma matriz de dados do SPSS. Aqui, veja, eu não sei se aqui está na interface. Está na interface dos dados, não é? Porque tem a interface das variáveis também, que isso aí vai ser no nosso próximo encontro. Então, nós temos softwares, aí você vai, o banco de dados, o trabalho é você preencher. Quando você preenche, a partir dos seus registros, dos seus questionários, coloca lá, quero saber média, dizia o padrão, quero saber intervalo interquartil, quero fazer um teste estatístico, comparando esse grupo com esse, para ver se há uma diferença estatística significativa. É você agora, aí você pede e sai o resultado, né? Na saída de dados tem o resultado tudo já prontinho. Você tem que saber o quê? Interpretar, né? Então, é isso que a estatística atual é. Você não apenas receber os dados do estaticista, ou você calcular, fazer os dados no seu software estatístico e ter os resultados ali, mas você tem que saber explicar, né? E interpretar. Faz gráficos também. Esse aqui é o gráfico de caixas, ou Blockspot. Aí aqui ele mostra o valor máximo, o valor mínimo, a mediana, e aqui o primeiro quartil, e aqui o segundo quartil. Aí a gente sabe bastante, de forma bastante, só olhar a gente sabe a distribuição desses dados. Então, seguindo, tem outros pacotes estatísticos ou softwares. Tem o App Info, que é gratuito, que eu vi usar só uma vez, nunca usei. Ele é o da OMS, se eu não me engano. Mas como durante o mestrado, a minha orientadora usava o SPSS e ela tinha a licença, aí eu fiquei aprendendo pelo SPSS e aí continuei com o SPSS. Tem o Stata também, tem o SAS, tem o Minitab, tem vários. Agora, assim, minha prática de uso é do SPSS. Portanto, na próxima aula, eu vou baixar a versão teste para a gente fazer a apresentação aqui de como preenche o banco de dados e como fazemos os testes e os gráficos. E a representação tabular e gráfica também é estatística descritiva. A gente apresenta os dados numéricos ou por meio de tabelas ou por meio de gráficos. Lembrem-se, tem elementos da tabela que são essenciais, não é qualquer tabela, certo? Então, a ABNT regulamenta, não, normatiza, né? As características de uma tabela correta. Então, diz como é que deve ser o título da tabela, o corpo da tabela, o cabeçalho, a coluna indicadora, como é que são as linhas. Por exemplo, tabelas não se fecham lateralmente, também não tem linhas, né? Em cada linha não são divididas por traços, só tem o traço superior, o traço depois do cabeçalho e embaixo fechando a tabela. Se você tiver
uma representação que vocês, essa é uma tabela, e ela estiver toda fechada lateralmente, ela pode ser um quadro, mas não é uma tabela, certo? Então, lembrar, o título é uma indicação que precede a tabela e contém a designação, né, do que está sendo observado, mas você tem que ter um título completo. Não pode dizer assim, satisfação dos participantes, tem que dizer médias ou medianas, e dizer o padrão das pontuações referentes à satisfação dos participantes. Aí você tem que colocar, aí dos participantes, você tem que designar servidores técnico-administrativos do Centro de Ciências Médicas da UFPB, tem que dizer o local, e aqui eu não coloquei, mas também o ano em que foram coletados os dados. Então, você pode não colocar o ano, mas embaixo da tabela, abaixo, você coloca fonte, aí coloca os autores, aí coloca o ano, 2025, certo? Mas o título da tabela precisa estar completo. O corpo, veja, o corpo tem um conjunto de linhas e colunas onde vão ser inseridos os dados, os valores. Então, ali chamamos de corpo da tabela. O cabeçalho é aquela primeira linha que indica o conteúdo das colunas. E a coluna indicadora é a primeira, que ela é a parte que vai indicar o conteúdo das linhas. Então, a tabela, ela tem que ser uma tabela construída de acordo com a ABNT. Agora vamos ver algumas tabelas. Aqui, essa tabela é saudosista, é mais do meu saudosismo. Essa tabela foi, eu não me lembro, foi no mestrado 2009. Certo. Aqui foi do doutorado. Aqui temos uma tabela, temos o título. Comparação das concentrações plasmáticas de FSH e estradiol, médias e desvio padrão, entre os grupos experimental e controle, antes e após o tratamento, o número 84 pacientes. Então, aqui a coluna indicadora, aqui o nome, a variável, os nomes das variáveis. Aqui eu vou comparar, então coloco os dois grupos, grupo experimental e grupo controle, para as duas variáveis, e aqui os valores. Posso colocar em colunas diferentes, mas aqui eu preferi colocar em médias e desvio padrão. Médias e desvio padrão. Aí coloquei na visita 1, ou seja, a primeira vez que as pacientes... visita 1. A visita 1 foi antes do tratamento. Aí teve uma visita 2, que eu não coloquei aqui na tabela, poderia ter colocado, e os valores da visita 3. Não, entendi agora. É porque as dosagens hormonais a gente só dosou antes de começar e quando elas terminaram, mas foram 3 visitas, certo? Médias e desvio padrão, ou seja, aqui, por exemplo, os valores quando as pacientes voltaram ao final do tratamento. 73,6, mais ou menos 28,9. E aqui o nível de significância estatística, que a gente tem a notação de T, certo? Aqui houve uma diferença significativa. Aqui eu já estou indo para a estatística diferencial. Veja, a estatística descritiva é essa parte aqui, tá? Média e desvio padrão. Aqui é a estatística já inferencial, que eu digo, que aí eu vejo se essa diferença, segundo o software estatístico, com um nível de significância de 5%, qual foi o índice de significância estatística? 0,02. Então, foi menor que 0,05, ou seja, 5%. Então, a diferença entre a primeira visita e a última, ou seja, antes e depois do tratamento, reduziu significativamente de forma estatisticamente significativa. Já esses valores aqui no grupo controle e nesses outros grupos aqui, NS, quer dizer, não significativo, não atingiu significância estatística. Então, eu não vou considerar. E aqui no rodapé da coluna, da tabela, eu vou colocar as abreviações. Por quê? Porque como tabela é um espaço que eu tenho que ser bastante
eu tenho que otimizar, então eu coloco as abreviaturas ou siglas. E aqui eu tenho obrigatoriamente que colocar o que significa GE, GC, FSH e tudo mais. Ó, tenho que colocar tudo aqui. NS, não significativo. Aqui, 002, eu coloquei o asterisco. Eu coloco asterisco, teste T para amostras independentes, e o P, estatisticamente significativo, a 0,05%. Faltou aqui, eu não coloquei, mas lá no trabalho tinha, lá no artigo. Fonte, 2 pontos. As autoras, 2000 e, na verdade, foi 2008, né? Mas foi publicado em 2009. Aqui foi 2008, certo? E aqui, bom, então, aqui é uma tabela, ou seja, veja, não tem aqui linhas longitudinais aqui, não tem linhas aqui fechando a tabela, só tem a linha de cima, depois do cabeçalho e no final. E não tem nenhuma linha aqui no corpo da tabela, certo? Então, é uma tabela que só está faltando aqui embaixo colocar fonte, as autoras. Aqui outras tabelas que são que eu peguei em alguns artigos, veja. Aqui é uma tabela de frequências, tá? Então, faixa etária. A faixa etária é uma variável de mensuração ordinal. Mas idade não é uma variável de mensuração intervalar. E se eu disser só idade e não disser meses, por exemplo, 40 anos e 5 meses, aí eu tenho uma variável quantitativa intervalar e discreta, certo? Então, por que que aqui eu coloco assim e eu digo que aqui é aqui como estão dispostos as categorias da variável faixa etária, eu digo que é ordinal. Está dando para enxergar? Mais ou menos. Mas a gente abre aqui a apresentação do cigarro. Sim, dos slides. Porque eu tinha dito antes, idade é uma variável que tem nível de mensuração quantitativa intervalar, ok? Certo. E pode ser discreta, intervalar discreta, se eu disser sem os meses, só os anos. 4 anos, 5 anos, 6 anos. É discreta. Se eu disser 15 meses e 8... Se eu disser 15 meses, aliás, 15 anos e 3 meses e 3 semanas, ela passa a ser contínua. Mas a gente geralmente, em adultos, a gente geralmente coloca só os valores redondos, né? Então, ela é quantitativa e intervalar discreta. Por que que eu estou dizendo aqui que nessa tabela ela está como quantitativa ordinal? Porque está na ordem, professor. Está na ordem. Ela está na ordem de intervalos. Eu posso converter uma variável uma variável intervalar em uma variável ordinal, por várias razões, né? Às vezes eu quero apresentar daquela forma, numa tabela. Eu quero deixar mais evidente, por exemplo, em que faixa etária é mais comum. Quero colocar em termos de frequências e não de médias. Então, eu estou aí com intervalos de valores, né? Olha aí, 21 a 30 anos, 31 a 40, 41 a 50, 51 a 60, 61 ou mais. E ainda tem os sem resposta, que é aqueles que não responderam. Então, aí, eu converti
eu coletei, perguntando quantos anos você tem ao participante. Ele disse, eu tenho 40 anos. Aí eu anotei lá 40 anos. Mas para apresentar os dados, no próprio banco de dados, eu posso converter em intervalos de valores. Então, eu coloquei 20 a 30. Então, esse nosso paciente que respondeu, que eu exemplifiquei agora, ele ficaria nessa faixa. Ele está entre esses 16. Essa aqui é uma tabela de frequências muito simples e muito frequente, certo? Então, são 237 docentes desses programas de pós-graduação que foram estudados, certo? E aqui são as frequências, a frequência absoluta e a relativa. É uma tabela muito comum. Agora, preste atenção nessa outra representação aqui. Essa representação aqui, que está a segunda, ela não é uma tabela. Ela pode ser usada também, mas ela não é uma tabela, ela é um quadro. Por quê? Porque o conteúdo não é composto de valores numéricos, em primeiro lugar. Por quê? Por palavras, por texto, certo? Então, veja que o quadro é diferente, olha, ele é fechado lateralmente, ele é fechado não, ele tem linhas horizontais, né? Tem linhas, não, traços, né? Tem traços horizontais entre as linhas, tem traços verticais entre as colunas. Então, isso é um quadro. Às vezes, muitas vezes chama de quadro, o que é tabela, e o que é tabela, o que é quadro. Tá? Então, quando o estudo é qualitativo, então cabe mais aqui. Outra razão para você usar quadro é quando os dados que você coloca ali, eles são dados, tanto que eles são dados assim, que não são numéricos, como são, por exemplo, sínteses, né, de um estudo anterior, que também tem mais texto do que números. Aí é quadro, certo? Então, isso aqui é um quadro, né, de um trabalho da CAPES, certo? Então, seguindo. Então, quando eu uso tabela e quando eu uso gráfico, então, como eu coloco aqui, tabela é quando o caráter dos dados é quantitativo, quadro é quando é qualitativo. Tabela é assim, quadro é assim. Aqui não tá dando para ver bem, né? Aqui, mas aqui é porque está considerando os dados que se colocam aqui, são dados textuais, né? A tabela, como eu já disse aqui, a tabela, dados numéricos, o quadro, dados textuais, né? Então, apresenta bordas laterais. Aqui não dá para ver bem, mas aqui tem bordas laterais aqui e não tem na tabela. Então, veja, em uma batalha de visualizar dados, qual é o melhor, né? Agora, aqui está falando de tabela e quadro. Aqui a gente está comparando gráfico e tabela. Então, sempre fica essa dúvida, é melhor eu representar esses dados quantitativos em tabela ou em gráficos? Aí depende, né? Qual seria o melhor? Depende dos seus dados ou do seu objetivo. Os gráficos, eles mostram, aqui tem até, eu coloquei até essa analogia, os gráficos mostram a floresta de forma mais global e as tabelas mostram as árvores. O gráfico, eles dão uma visão já imediata para você das tendências, dos padrões, das diferenças. Você olha e você já tem uma ideia inicial que indica quais são aqueles padrões que estão contidos ali. Já a tabela, você precisa olhar mais minuciosamente os dados, né, de forma mais detida. O gráfico, então, ele é mais rápido na percepção do que ele está mostrando, mas ele é menos preciso. Se eu quero mostrar dados bem precisos, valores mais precisos, então eu coloco uma tabela, certo? Então, quando se trata da compreensão correta, o modo de gráfico
não é compreensão correta, é uma visualização que imediatamente já lhe dá uma impressão do que eles estão mostrando. Então, tanto o gráfico quanto a tabela, eles têm que ser autoexplicativos. Você pode ler e entender uma tabela ou um gráfico sem ler o texto da seção de resultados. Então, algo que a gente sempre olha nos relatórios é se a tabela ou o gráfico estão autoexplicativos, certo? Por isso que o título tem que ser completo, embaixo tem que ter o significado das abreviaturas, dos asteriscos que são colocados, certo? Então, como disse aqui, esse estatístico não existe sobrecarga. Sim, aqui entendi. Aqui é porque muitas vezes você vai avaliar um trabalho e você vê uma tabela poluída. Poluída que eu digo é com muitos dados, né? Muito densa. É difícil de fazer a leitura da tabela. Então, se você tem uma tabela que tem muitos dados, tem um excesso de dados, o melhor é você dividir a tabela em duas, né? Ou fazer um gráfico e uma tabela, mas muitas vezes a tabela está tão cheia de números que ela perdeu a sua função como representação dos seus, das informações que você está mostrando. Então, é por isso que eu coloquei essa citação aqui. Não existe sobrecarga de informação, só existe design ruim, né? Então, o gráfico tem que ser simples e tem que ser claro. A tabela também tem que ser simples e tem que ser autoexplicativa. Aqui veja um quadro, tá? Veja que só são elementos textuais, embora aqui não esteja fechado lateralmente. Mas, geralmente, o quadro é fechado lateralmente. E quais são os tipos de gráficos? Tem vários, né? Aqui tem alguns exemplos. Né? Tem uns que são mais simples, mais grosseiros, tem outros que são tem uma representação mais fina, né, que mostra mais os dados. Então, depende. E depende também do nível de mensuração. Né? Aqui é o gráfico de linhas. Veja que o gráfico de linhas ele é muito usado quando você quer mostrar uma tendência temporal. Como o exemplo ali que o Denis mencionou. Uma tendência temporal é você, por exemplo, comparar ao longo do tempo a evolução daquela mesma variável, que é geralmente quantitativa e intervalar, e você vê a variável, pode ser também até ordinal, porque aí você coloca a contagem. Mas é muito mais comum você ver médias ou medianas representadas ali. Aí você vai ver, em cada um dos momentos no tempo, né, como é que foi a evolução, né? A evolução aqui da variável que foi medida. E você pode comparar duas variáveis, né? Por exemplo, aqui se fosse uma pesquisa eleitoral, candidato A está aqui, né? Ele está com mais intenções de votos em todas as medidas ao longo do tempo do que o candidato B, certo? Então, você olha o gráfico e você já tem uma ideia mais imediata do que aquelas informações estão mostrando. Outro dado muito usado é o gráfico de colunas. O gráfico de colunas é usado tanto para dados, aliás, tanto para variáveis de nível de mensuração qualitativa, como as nominais e as ordinais. Aí, aqui no caso, a gente coloca a contagem, né? A frequência aqui. E aqui são as variáveis. E a gente pode comparar várias, certo? Diversas variáveis no mesmo gráfico, ou então só duas, e aí vai ser relacionado ao número de colunas. Veja que aqui é bem parecido esse outro, que é o último gráfico que está aqui no slide. Diz a mesma coisa, só que aqui a gente chama de colunas, quando são verticais, e chama de barras, quando elas são horizontais. É a mesma coisa. Aqui é um gráfico muito popular, que é o gráfico de setores, que é popularmente chamado de pizza, não é? Então, veja, é um gráfico que é apenas para dados ordinais ou nominais, ou seja, é para dados qualitativos.
ou dados nominais ou dados ordinais. Pictogramas é quando é mais assim, parece mais um infográfico. Você pode fazer isso também. E você usa, por exemplo, uma frequência de razão, por exemplo. Você usa aqui, aí fica como um infográfico também. Esse é o gráfico de dispersão também. Eu gosto muito desse gráfico de dispersão, quando a gente vai correlacionar uma variável com outra. Eu não falei de correlação aqui, por quê? Porque senão não daria tempo, mas correlação também é estatística descritiva. Eu quero, por exemplo, avaliar, por exemplo, aquele exemplo que eu mencionei antes. Eita, já vai dar meio-dia. Aquele que eu mencionei, olha, eu reduzi muito, viu? Eu passei ontem à noite reduzindo, até 9 horas, 10 horas, reduzindo 3 aulas em uma. Mas vamos em frente, que depois a gente vê outras possibilidades, né? Outras alternativas. Veja esse gráfico, eu acho muito interessante. Quando eu aprendi a fazer esse gráfico, meus trabalhos todos tinham esse gráfico, que é quando a gente faz uma correlação entre uma variável e outra. Por exemplo, aquele trabalho do Pedro, que eu vou avaliar 2 variáveis aqui, motivação dos funcionários com o desempenho. Aí eu tenho as pontuações médias ou medianas de motivação e as de desempenho. Aí eu represento aqui todos com pontinhos. Aqui tem poucas pontuações, mas é só para mostrar. Com pontinhos. Aí, quando eu faço esse gráfico de dispersão, aí ele mostra as pontuações em torno de uma reta. E essas pontuações, quanto mais próximas e aglomeradas, aglutinadas elas estiverem em torno da reta, maior a correlação. Então, aqui eu posso também fazer um teste de análise de correlação bivariada, uma variável está aqui e a outra aqui. Aí ele vai me dar uma correlação com essa representação aqui, está mais ou menos de uns 60%. Então, aí tem um índice de correlação. E aí também esse gráfico e o próprio índice de correlação, ele já indica, por exemplo, quantos por cento uma variável está relacionada com a outra. E assim, entre 60% e 70% entre 50% e 70% é uma correlação moderada. Abaixo desse valor mínimo é fraca. Acima de 70% é uma correlação alta. Então, você pode concluir. A correlação entre motivação e desempenho desses servidores dessa empresa estão correlacionados positivamente porque o gráfico está assim, olha, daqui para cima, é positiva. E o índice de correlação, por exemplo, de Spearman, que a gente vai usar, ou de Pearson, ele vai dar, por exemplo, aqui 70% positivo. Ou seja, à medida que a motivação aumenta, o desempenho aumenta. Mas a gente aqui não pode falar em variável dependente nem independente, porque é um estudo transversal, ele não vai indicar o que é causa e efeito, ele só diz enquanto uma variável aumenta, a outra também aumenta, e essas pontuações estão estatisticamente associadas de maneira estatisticamente significativa. Isso é um resultado importante, embora você não possa dizer ou falar de causa e efeito. Esse aqui é um gráfico de área também, que diz a mesma coisa, só que de outra forma. Ele é pouco usado, esse gráfico aqui de áreas, que a gente pode ver isso quando mostrar outros dispositivos. Deixa eu ver o que é que vem aqui agora. Olha o histograma, certo? Esse histograma ele não está assim, normal, uma curva de Gauss perfeita, mas a gente pode dizer que essa distribuição é normal. Esse aqui, olha, ele não está assim tão simétrico, mas quando a gente coloca lá no software e coloca para fazer um histograma de dois valores, né, dessa variável aqui, o histograma seria o quê? O histograma da distribuição de frequências. Aí a gente vê aqui os valores, e aí a gente vê que os níveis médios de cada coluna aqui, quando a gente faz aqui o polígono, né, que faz a curva, ela
ela não é perfeita. Veja que aqui a curva ela não está passando nem pela metade aqui. Aqui foi uma boa vontade aqui de quem fez esse gráfico de colocar essa curva de Gauss aqui, normal, perfeita. Mas não está perfeita, mas ela é considerada simétrica. Então, aqui eu posso usar média e desvio padrão, posso usar. A estatística me permite, sem violar nenhuma regra da estatística. E eu posso usar aqui, se eu quiser comparar dois grupos, o grupo de homens e o grupo de mulheres, em relação aos níveis de colesterol que estão aqui, né? Aqui estão os valores e aqui as frequências. Eu quero comparar, eu posso, porque a distribuição dessa variável colesterol está com a distribuição que pode ser considerada normal. Então, eu vou comparar homens e mulheres. Então, eu quero usar o teste T. O teste T, porque o teste T é o mais poderoso, o teste T de Student. Aí eu aplico o teste T de Student para ver se há diferenças entre homens e mulheres. Aí o resto é inferencial, certo? Aí vem a amostragem, que a gente chegou às 11h58 e a gente não chegou na estatística inferencial. Então, teria que ser 2 aulas mesmo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, na próxima semana, a gente ia fazer exercícios com SPSS, então, uma parte, que eu espero que seja pequena, eu vou terminar aqui falando de amostragem e de teste de hipóteses, que é estatística inferencial, e aí a gente começa o exercício sobre como a gente fazer análise estatística, tanto descritiva quanto inferencial, no SPSS, tá? Eu vou pedir para que vocês baixem, eu vou mandar isso eu vou mandar isso no Cigar, tá? Eu coloco um link, aí vocês baixam como teste, que ele dá uns 14 dias de teste. Assim, você não coloca o seu cartão de crédito. Eu não coloco. Se for para colocar, então é melhor não fazer teste. Então, eu vou dizer, é da IBM, então eu já fiz isso, eu já baixei sem colocar o cartão de crédito. Então, ele dá um teste de 14 dias, e quando é 14 dias, aí ele pergunta, você quer o plano tal ou plano qual? Então, eu vou dar uma olhada como está agora, porque eles mudam muito, né, essas condutas. Aí eu aviso a vocês e mando o link. Aí vocês baixam como teste, e aí, porque eu tinha no tempo que minha orientadora tinha o teste, aí eu fazia no notebook dela, e depois eu fiquei sem. Aí o que é que eu faço? Eu faço os alunos terminam, aí eu mostro a eles como faz, eles baixam o teste, eles têm baixado, né? O teste, o programa teste para 14 dias, e aí a gente faz a análise, certo? Tentando driblar. Por quê? Porque é muito caro, tá? É bem caro, certo? Oi, Josiane. Professora, mas se a gente baixar agora esse teste e nós não temos nenhum dado ainda da pesquisa para botar nessa amostragem, e depois a gente quiser novamente fazer esse teste, será que vai estar aberto e disponível? Não, é isso que eu vou explicar lá pelo Cigar, coloco como um aviso, e aí eu digo, baixem só quando a gente, perto do dia em que a gente vai fazer, por exemplo, eu acho que é sábado, não me lembro, sábado, aí a gente vai fazer, aí vocês baixam, e aí, porque eu quero que vocês mexam aí também, certo? O ideal é que a gente tivesse presencialmente, porque nesse caso aí cada um ficaria com seu notebook. Mas pode fazer aí, olha, eu vou perguntar, você aí conseguiu fazer isso que eu estou fazendo aqui? Conseguiu criar essas variáveis e inserir os dados? Conseguiu fazer, pedir para gerar a estatística descritiva, o teste de hipótese? Então, digamos, depende, eu vou olhar ainda se é sábado, porque eu estou mandando os slides, né, na semana anterior. Vamos fazer uma oficina presencial, sim, mas essa oficina é para escrita, né? Escrita acadêmica. É o que a gente combinou, né? Que é já na antepenúltima tópico de aula. Ô, professor. Oi. Professor, e a atividade que a senhora colocou na semana passada, que era 4,3? A senhora vai abrir? Não, eu coloquei
Eu coloquei nos slides, Márcia. Foi, vai, Mas eu não tive tempo, porque o que vale é quando está no... Ali eu só coloco para antecipar. Mas nos slides, para antecipar, mas só vale quando eu coloco como uma tarefa no CIGA. Eu não tive tempo de fazer isso. Então, não teve tarefa a semana passada, mas eu posso aqui mesclar, né? Estatística descritiva com o que a gente viu na semana passada e colocar duas questões, tá bem? Só é tarefa quando eu coloco, digamos, oficial no CIGA. Ali era só, olha, a tarefa vai ser essa, só que eu não tive tempo. Terminou, Márcia? Terminou, professor. No caso, a gente tem lá a tarefa 4, porque Márcia estava nessa dúvida. A 3 não teve, porque não deu tempo. Então, está lá no CIGA a tarefa 4. Eu coloquei. Está constando. Que foi justamente na aula passada que você mandou fazer aquela análise nos projetos, no projeto de pesquisa. Já está lá constando. É porque já eu estou com... desculpa, já tá certo. E outra coisa, no dia que for presencial, e principalmente esse dia que vai ser a oficina, não daria tempo de fazer também essa lei, porque aí, com antecedência, a gente leva o notebook. Dá sim, fazer... claro. Claro que dá. A gente baixa o programa com antecedência e já leva pronto. Pronto, tá certo. Então, assim, veja, eu tenho vários bancos de dados aqui guardados, porque os bancos de dados estão aqui, mas eles só abrem com o SPSS instalado. Aí eu tenho um banco de dados e a gente pode construir um banco de dados e também fazer análise dos dados a partir de bancos de dados já existentes. Sei se você está dizendo que a atividade não estava aberta. Olha, eu vou aqui fazer uma correção. Eu agora, porque eu estou com duas turmas, eu estou com a turma da disciplina, nessa disciplina no PPGoa, e estou com uma turma do Prof. Saúde. Eu acho que foi a do Prof. Saúde que eu não mandei. Ou seja, certo? Ou seja, foi aqui confusão da minha cabeça. Eu coloquei a de vocês e não coloquei a do Prof. Saúde. Então, o que é que eu ia fazer? Eu não ia cobrar de vocês, ia cobrar da turma de Prof. Saúde, que é segunda-feira. Então, Então, nesse caso, eu vou aumentar, eu vou estender, tá certo? Eu vou estender o prazo, se alguém deixou de fazer, eu vou estender o prazo dessa tarefa 4. A tarefa 3 é a que não existiu. Teve a tarefa 1, a tarefa 2, não foi isso? Não, professora. Deixa eu aterrissar. Pode estar lá, mas a senhora não abriu para a gente enviar, certo? A senhora colocou o quadrinho. Só que agora eu vou olhar. É referente à atividade 3. Tá. Então, eu não vou, em vez de estender, eu vou abrir, tá certo? Certo. E fica só ela, né? Porque vocês... Não estatística agora, não. Tá bom, tá, não coloco. Então, veja só. Eita, já terminou a aula. Deixa eu aqui só encerrar. Deixa aí a gravação. Né? É só abrir no CIGA, professora, porque na aula passada, no slide, já tinha